Bom dia, meus amados e minhas amadas irmãs. Cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, uma manhã abençoada e maravilhosa, ao qual o Senhor, Ele já preparou para nós, né? Porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã, amém? Porque grande é a fidelidade do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para os nossos corações, mas eu quero te dizer algo. Nós temos um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos um tempo determinado. Então, muitas das vezes a gente fala assim, hoje não deu tempo disso, ou, não deu tempo de fazer aquilo. Muitas das vezes nós que não programamos o nosso tempo, não é verdade? E a palavra do Senhor ainda nos diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, que tudo quanto nos vier à mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Então, muitas das vezes a gente enche o nosso dia de coisas que muitas das vezes não vão nem agregar na nossa vida. Mas nós precisamos determinar o nosso tempo. Nós precisamos organizar o nosso tempo para fazer aquilo que verdadeiramente é preciso fazer. E o Senhor, Ele nos dá um tempo para todas as coisas embaixo dos céus. E eu quero compartilhar aqui Eclesiastes capítulo 3, que vai falar tempo para tudo, né? Salomão aqui ele faz uma reflexão a respeito do tempo. E ele começa dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja o Senhor. Nós temos um tempo determinado. Há tempo de falar, há tempo de se calar, há tempo de amar, há tempo de aborrecer. Muitas das vezes você está num dia tão alegre, tão feliz, né? E de repente acontece alguma coisa. Há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aqui ele fala assim ainda que o homem não conhece o seu tempo determinado. O homem não sabe o seu tempo. Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos. O Senhor nos acordou nesta manhã, nós vamos aproveitar esse dia. Nós vamos aproveitar esta manhã. Vamos aproveitar o tempo que nós temos com a nossa família, de estar dentro do nosso lar, muitas das vezes de estar lá fora. Nós temos que aproveitar o nosso tempo. E aqui no versículo 20 diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. E o versículo 22 diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem voltará para falar, né, o que será depois de nós? Ninguém vai voltar para falar, não é verdade? Ninguém vai voltar para falar. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo, o tempo que o Senhor determinou para nós, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não devemos nos alegrar no dia de amanhã, porque nós não sabemos o que o amanhã nos trará. A palavra do Senhor diz em Provérbios, eu só não estou lembrando qual versículo, mas nós não devemos, né? Nós devemos aproveitar o hoje, é o agora. É o que o Senhor está fazendo por nós agora. É esse tempo. Aquelas coisas que Ele tem colocado no seu coração. Muitas das vezes você fala assim: eu não vou fazer isso aqui não, porque não vai dar certo. Mas o Senhor colocou no seu coração. Então, se Ele colocou no seu coração, vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus, amém? Então, aproveita o seu dia. Aproveita a sua oportunidade. Aproveita. Eu amo aproveitar a minha oportunidade aqui, ó, na palavra.
falando do amor do Senhor, falando que Ele é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que tudo por nós executa, mas também Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo, amém? Que vontade que eu tenho de ficar aqui falando o dia todo, mas é da vontade do Senhor, né? Que a gente fale aquilo que é necessário. Que Deus te abençoe seu dia, em nome do Senhor Jesus. E que a vontade dele venha prevalecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.